o que é importante? Organizar. Então, é por isso que essa rede é muito importante, porque a gente precisa se organizar e se articular. E quem vem com essa vitalidade é a juventude. Eu digo, a gente cresceu num contexto político super desesperançoso, no Brasil passando fome, com desemprego, e a juventude ainda vem aqui dar, uma mensagem, uma aula para todo mundo do que é esperança de que a gente consegue, sim, reverter tudo isso que está aqui. E uma juventude de vários cantos, sabe, do país, de vários cantos do mundo. Eu acho que, assim, né, a gente consegue ver que a juventude ela está fazendo esse levante mundial, mas a gente tem Greta, a gente tem Vanessa, a gente tem todo mundo que está aqui, os ativistas que estão aqui no Brasil, né? E a gente está vendo essa força da juventude nos espaços, né? A gente está vendo a força da juventude quando se fala em meio ambiente, principalmente. As pessoas sequer sabiam que era COP, não que elas saibam ainda o que é, mas que a gente teve, sim, um debate maior, né, nas mídias sobre isso, a gente teve, ou seja, né, e hoje em dia, quando a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade, está todo mundo falando disso, os países todos estão falando disso, de bioeconomia, né, de transição energética, da importância de proteger as florestas. E como isso está ligado à luta dos povos indígenas que estão falando isso milenarmente e que todo mundo parece que só está se dando conta agora. Mas eu ainda acho que não é tarde demais, não. Eu acho que a gente consegue reverter isso se a gente escutar quem está aí falando isso há muito tempo também, que somos nós, né? Como eu falei, a gente tem as soluções também dentro dos nossos territórios. A gente não só protege eles, porque assim, você pega um mapa, você vai ver que ainda há floresta em pé onde há a presença dos povos indígenas. E isso, é um fato, pode entrar no Google Earth agora, você vai ver que é, inclusive, bem demarcado. Você consegue ver exatamente onde fica a linha de demarcação das terras indígenas, porque quando passa dali, já não tem mais floresta em pé. Eu acho que a gente potencializa, né, essas vozes, essas ideias, essas visões de mundo, principalmente fortalecendo essas pessoas, fortalecendo essas vozes e ocupando esses espaços, que é o que eu falei para vocês sobre a questão das eleições e da gente votar, por exemplo, na importância de a gente votar em pessoas indígenas. E quando eu falo a gente, não falo a gente povos indígenas, eu falo todo mundo, porque as pessoas não indígenas também têm que entender a importância deles também votarem em pessoas indígenas, né? E aí, ou seja, a gente tem que pensar na construção dessas redes e fortalecer essas pessoas para elas estarem em locais, por exemplo, como a COP. E quando a gente vai falar de política, não só, né, dessas pessoas estarem eleitas, mas, por exemplo, na construção dessas pessoas em conselhos. A gente tem um conselho de igualdade racial, por exemplo, acho que, enfim, em todos os estados e em todos os municípios. A gente sabe se existem pessoas negras e indígenas nesses conselhos, né, de igualdade racial, que não vai falar só sobre, porque geralmente quando a gente fala de racismo, igualdade racial, a gente pensa geralmente no movimento negro, na população preta, mas a gente também fala disso com os indígenas, né, então, e os conselhos são locais também de construção, né, como que a gente facilita essas redes também. Eu acho que fortalecendo a nossa comunicação mesmo, fortalecendo a ida dessas diferentes pessoas para esses espaços importantes e conectando essas pessoas.